A primeira missa no Brasil, um encontro de dois mundos. Você já imaginou como foi o primeiro contato espiritual entre os povos indígenas e os europeus em terras brasileiras, em meio ao som do mar e aos olhares curiosos dos nativos? Um ritual ancestral europeu seria celebrado pela primeira vez em um novo mundo. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? E por que essa missa marcou tanto a nossa história? Fica com a gente e mergulhe nessa narrativa intensa, real e cheia de detalhes pouco contados sobre um dos momentos mais simbólicos da história do Brasil. O céu ainda estava alaranjado quando o sol começou a nascer sobre a imensa faixa de areia. Um grupo de homens, vestidos com roupas pesadas para o clima tropical, observava a vastidão da nova terra. O silêncio só era cortado pelo som das ondas e pelos cantos distantes de pássaros que os portugueses jamais tinham ouvido antes. Ali, naquela manhã de 26 de abril de 1500, na praia da então chamada Terra de Vera Cruz, o frei Henrique de Coimbra, acompanhado de padres franciscanos e soldados da esquadra de Pedro Álvares Cabral, preparava os objetos sagrados. A intenção era clara: celebrar a primeira missa em solo brasileiro. Do outro lado, escondidos entre as árvores, olhos atentos observavam cada movimento. Os tupiniquins nativos daquela região se aproximavam com cautela. Eram homens e mulheres que jamais haviam visto um altar, um cálice ou uma cruz. E ali, em silêncio, testemunhariam um momento que mudaria para sempre o destino do continente. Os marinheiros estendiam um pano branco sobre uma pedra grande e plana, improvisando o altar. Ao redor, cruzes de madeira eram fincadas na areia. Os sinos improvisados tocavam com o tilintar de pequenas peças de metal. O clima era de solenidade. Frei Henrique, de vestes brancas, elevava suas mãos ao céu. Os nativos, com os corpos pintados, observavam em silêncio, tentando compreender os gestos. Para eles, aquilo era um espetáculo sagrado, diferente de tudo que conheciam, mas ainda assim profundamente respeitado. Os portugueses, ajoelhados na areia, formavam um círculo ao redor do altar improvisado. O padre começa a entoar o latim, Introibo ad altare Dei. A melodia das palavras ecoava pela praia, misturando-se com o som do vento e do mar. Alguns indígenas imitavam os gestos, tentando entender se aquilo era um convite, uma ameaça ou uma oferenda. O cálice foi erguido. O vinho, trazido das caravelas, parecia destoar completamente do cenário tropical. Mas para os cristãos europeus aquele era o sangue de Cristo, oferecido pela salvação de todos, inclusive, acreditavam eles, daqueles povos ainda pagãos. Um silêncio profundo caiu sobre todos quando Frei Henrique levantou a hóstia. Era o momento mais solene da cerimônia. Os soldados abaixaram suas cabeças. Os nativos apenas observaram, como se sentissem que algo sagrado estava acontecendo, mesmo sem compreender os símbolos ou as palavras. O ato de fé não era apenas religioso, era também político. Os portugueses queriam mostrar domínio espiritual sobre a nova terra, e a missa era uma forma de dizer: essa terra agora está sob os olhos de Deus, e sob o domínio do rei de Portugal. Do lado indígena, porém, o significado era outro. Para eles, era um encontro com seres de outro mundo. A reverência natural que demonstravam, o respeito silencioso e a imitação curiosa dos gestos, mostravam que estavam dispostos a entender, mesmo sem palavras. Ao final da missa, Frei Henrique virou-se para os indígenas e os abençoou, levantando a mão em direção a eles. Alguns recuaram, outros apenas inclinaram a cabeça. A comunicação era feita por gestos, olhares e muita cautela. Pedro Álvares Cabral, observando tudo de longe, sorria. Sabia que aquele momento era histórico. Registrou tudo em seus relatos. A celebração da fé católica em terras recém-descobertas era uma vitória para a missão portuguesa. A missa foi encerrada com um cântico suave, enquanto os soldados ajudavam a desmontar o altar. Os indígenas continuaram por ali, observando cada detalhe, talvez sem entender que estavam vivendo o início de uma mudança sem volta. Com o término do ritual, os portugueses voltaram às caravelas para descansar. Os indígenas se aproximaram da pedra onde o altar foi montado. Tocaram a areia onde os joelhos dos europeus tinham tocado. Para eles, o chão agora parecia carregar uma energia diferente. Naquela noite, a praia ficou em silêncio.
Mas as estrelas, testemunhas eternas, sabiam que aquele momento ficaria gravado na história da humanidade. Foi o início de uma longa e complexa relação entre dois mundos. No dia seguinte, os padres voltaram para agradecer. Já havia uma pequena aproximação com os nativos. Ofereceram alimentos, miçangas, tecidos. Em troca, os indígenas trouxeram frutos, peixes e artesanatos. O início de diálogo, ainda frágil, mas promissor. A imagem da cruz foi fincada mais uma vez, agora com mais solidez. Um símbolo de fé, mas também de colonização. A partir dali, inúmeras outras missas aconteceriam, agora com a presença de missionários e tradutores. O relato da primeira missa chegou a Portugal meses depois. Frei Henrique enviou cartas descrevendo cada detalhe. A coroa ficou encantada, a igreja animada. E assim começou o processo de evangelização do Brasil. Anos mais tarde, aquele mesmo local foi visitado por outros religiosos, que buscaram traçar os passos da missa. O local exato debatido até hoje. Muitos acreditam que tenha sido na Praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Hoje, existe ali um monumento, uma cruz de pedra, uma réplica do altar, e placas com o relato da missa feito por Pero Vaz de Caminha. É um lugar de reflexão, memória e também de debate. A missa é símbolo de fé para alguns, e para outros, o marco de um processo que apagaria grande parte da cultura dos povos originários. Um evento histórico, mas também carregado de consequências. A imagem do padre diante dos indígenas ainda hoje é usada em livros, documentários, escolas. A primeira missa foi só o começo de uma longa história. E essa história ainda ecoa. Está presente na arquitetura das igrejas coloniais, nas missas celebradas em português, nas festas do interior, mas também nas lutas dos povos indígenas por reconhecimento e respeito. A primeira missa no Brasil é um capítulo que merece ser contado com respeito, profundidade e consciência, porque não foi apenas um evento religioso, foi o início de uma mudança civilizacional, foi um marco, foi um símbolo, foi o ponto de partida para séculos de transformações, alegrias, conflitos e aprendizados. Uma missa que reuniu dois mundos sob o mesmo céu. Se você gostou dessa história contada de forma intensa, verdadeira e cheia de detalhes, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e compartilha com quem ama conhecer a história do nosso país. Aqui, a gente mergulha fundo nas raízes do Brasil. E ainda tem muito mais por vir.